Olá, amigos do LAC Concursos. Um prazer revê-los novamente. Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma demanda passada pela turma da coordenação da direção, Manuel, professor Luiz. Nós vamos com Geografia do Tocantins. Aí o Manuel passou para mim por WhatsApp e eu selecionei a minha parte, certo? Mas a parte de quadro natural, clima, vegetação, hidrografia, certo? Não constava relevo lá, tá bom? Parte de divisão política, características gerais, economia e desenvolvimento, beleza? Então vamos começar. É uma parte tranquilinha e aí vocês sabem também, moçada, para montar isso aqui, a gente também tem que estudar, né? Porque, poxa, eu, professor aqui em Mato Grosso, a minha praia, óbvio, é a nossa regional. Mas a gente sempre está atendendo as demandas do LAC, tem que trabalhar, tem que estudar para que nossos concursandos e concursandas sejam atendidos da melhor maneira possível. Então, hoje, o tema é Tocantins. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou fazer esse parênteses aqui, só para lembrar para vocês, certo? Se bem que poderá ser abordado de maneira mais aprofundada na aula de História. A última grande mudança que nós tivemos na divisão político-administrativa do Brasil foi na Constituição de 1988, certo? 1988. Até então, o Brasil tinha 23 estados, 3 territórios e tinha o Distrito Federal, certo? Mas, a partir de 88, a gente teve a última mudança. Em 88, o Amapá e Roraima foram elevados à categoria de estado, certo? O território federal de Fernando de Noronha passou a fazer parte do estado de Pernambuco. Então, hoje, quando você pisa em Fernando de Noronha, você está pisando em Pernambuco. Quem manda em Fernando de Noronha é o governador de Pernambuco, certo? E aconteceu a divisão Goiás-Tocantins, certo? Beleza? Então, Tocantins foi criado a partir da Constituição de 88, é uma das 27 unidades da Federação no Brasil, sendo o seu estado mais novo. Quer dizer assim, mais novo em termos de divisão e criação. Porque Amapá e Roraima já existiam como territórios federais. Aí foram elevados à categoria de estado, certo? Tocantins é um estado que pertence à região norte do Brasil, está localizado na porção sudoeste da região norte, e que tem limites com Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí e Bahia, certo? Tem uma área de 277 mil quilômetros quadrados, é a 10ª unidade da federação em extensão territorial e sua capital é a cidade planejada de Palmas. Palmas foi planejada para isso. Agora, aqui eu procurei colocar de maneira assim mais visível os limites de Tocantins, só para explicar para vocês uma coisa. Gente, geralmente, quando a gente quer simplificar, a gente trabalha de qual maneira? Certo? De que maneira? Eu vou pegar Palmas aqui como referência, tá? Beleza? O que eu fiz aqui? Pessoal, aqui eu coloquei os 4 pontos cardeais, certo? Norte, sul, leste e oeste, tá? Olha, não é uma questão de eu ser anglófilo, não, tá? Nada disso, certo? De eu botar o E e o W porque é em inglês, East e West. Se você quiser, você pode botar L e O, leste e oeste, tudo bem. O N e o S não muda. Tá? Só que quando a gente escreve geralmente Nordeste, a gente escreve NE. Quando a gente escreve Noroeste, aí sim pode ser NW ou NO. Sudoeste, SW e SO. Agora, Sudeste é SE. Ninguém escreve NL ou SL. Você entendeu? Por isso que eu boto o E e o W, tá? Então, se a gente pegar de uma maneira mais simples, certo? Trabalhando os 4 pontos cardeais, como é que eu falo? Eu falo assim, Tocantins limita-se ao norte com Maranhão e Pará, ao sul com o estado de Goiás, a leste com Maranhão, Piauí e Bahia, e a oeste com Pará e Mato Grosso. E seria uma maneira simplista. Agora, uma pessoa mais
detalhista, poderia dizer, por exemplo, que Tocantins limita-se ao norte com o Maranhão e a Nordeste também. Ao norte com o Pará e a Noroeste também. Que limita-se a leste com o Piauí e com a Bahia. E a Bahia a Sudeste também. Que limita-se a oeste com Mato Grosso e a Sudoeste também. Então, se o cara for mais precioso, certo? Ele pode falar isso. Então, ele fala Maranhão ao norte e nordeste. Verdadeiro. Bahia a leste e sudeste. Verdadeiro. Mato Grosso a oeste e sudoeste. Verdadeiro. Pará ao norte e noroeste. Tudo bem, certo? Então, isso aí é só para evitar qualquer tipo de mal-entendido. Então, esses são os limites, certo, do estado de Tocantins. Tá bom? Beleza? Lembrando que muita gente tem essa coisa, né? Ô Marcelo, me fala uma coisa. Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás, não é? Sim, foi. Isso quer dizer que isso aqui inteiro era Goiás, não era? Era. E Goiás era parte da região centro-oeste. Sim, era. Ô Marcelo, então peraí. Se Goiás inteiro era centro-oeste, por que dividiu Tocantins e Tocantins foi para a região norte? Aí eu acho que tem uma justificativa, que é a seguinte: não nos esqueçamos que, pela legislação, todos os estados pertencentes à região norte fazem parte da chamada Amazônia Legal. E a Amazônia Legal é aquela definida em lei. Por exemplo, o estado de Mato Grosso inteiro é a Amazônia Legal. Agora, aqui onde eu estou gravando essa aula, Cuiabá, que é a capital, e em volta aqui é Cerrado. Você entendeu? Mas aqui é Cerrado pela natureza, pelo aspecto natural. Pela lei, aqui é a Amazônia. Por quê? Porque aí você usufrui dos incentivos fiscais para efeito de captação de recursos para investimento através da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que na época que Tocantins foi criado, já existia. Foi criada no regime militar em 66, governo Castelo Branco. Então, se eu jogo Tocantins para a região norte, automaticamente Tocantins faz parte da Amazônia Legal. E eu tenho que lembrar que é o mais novo estado brasileiro. Então era um estado que precisava de quê? De investimentos, certo? Para dinamizar a economia. Então eu precisava conceder incentivos. Por isso a turma jogou Tocantins para a região norte. Certo? Embora Goiás inteiro fosse centro-oeste. Tá joia? Beleza? Outra. Moçada, o estado de Tocantins, em 2016, estimativa do IBGE, uma população de 1,5 milhão de habitantes, a 24ª unidade da federação em população absoluta. Não se esqueça desse conceito demográfico. População absoluta é o número total de habitantes de um determinado local. E para isso você usa o adjetivo populoso. Então o estado de Tocantins, 1,5 milhão, ele é pouco populoso. E se você dividir a população pela área, você vai ter mais ou menos 5,5 habitantes por quilômetro quadrado. É a 22ª unidade da federação em população relativa ou densidade demográfica. Por favor, população relativa e densidade demográfica são sinônimos. É o número de habitantes por quilômetro quadrado. E para isso aí eu uso o adjetivo povoado. Então, com 5,5 habitantes por quilômetro quadrado, Tocantins é fracamente povoado, certo? O IDH do estado, no último IDHM de 2014, é de 0,732. É o 14º do país. É considerado um alto índice de desenvolvimento humano. É alto índice de desenvolvimento humano. Certo? Porque hoje o IDH ele tem 4 faixas: baixo, médio, alto e muito alto.
Você entendeu? Todo mundo se lembra que o IDH valia de 0 até 1. Quanto mais perto de 1, melhor. Quanto mais perto de 0, pior. E ele leva em consideração 3 coisas: saúde, educação e renda. Então o IDH de Tocantins é considerado alto, beleza? O estado está localizado no segundo fuso horário brasileiro, que é -3 UTC. Para quem não lembra, aqui está desmembrado, é -3 UTC. UTC é Universal Time Coordinated, tempo coordenado universal. É a sigla que a turma mais usa hoje. Antigamente usava mais GMT, Greenwich Mean Time. Agora não, a turma usa UTC. E o fuso -3, que é o segundo fuso horário do Brasil, é a hora oficial do país, porque é o horário de Brasília. Certo? Beleza? As maiores cidades do estado são, respectivamente, Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Essas 5 cidades, juntas, elas tinham aproximadamente, em 2009, segundo os dados, 42,2% da população. Então, quase 50% da população de Tocantins estava concentrada em 5 cidades, certo? O território é dividido em 2 mesorregiões e em 8 micro-regiões, possuindo 139 municípios. Cara, aí é uma coisa, desculpa eu falar, não, nada contra o pessoal Tocantins, não fica bravo comigo, mas é assim. Cara, Mato Grosso tem 903 mil quilômetros quadrados. Então, Mato Grosso é 4,5 vezes maior que Tocantins. Não, 4,5 vezes não, 4 vezes, mais ou menos, maior que Tocantins. Certo? Beleza. Mato Grosso tem 141 municípios. 141. Tocantins tem 139. E Mato Grosso é 4 vezes maior que Tocantins. Então aí você tem uma ideia da fragmentação territorial que tem dentro do estado, tá? Outra coisa, vocês perceberam que esse negócio aqui que eu falei, ó, 5,5 habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, isso aqui, esse número 5,5, representa uma média. Significa o seguinte: se eu fosse dividir Tocantins por igual por todo o território do estado, para cada quilômetro quadrado eu botava 5,5. Só que nós temos que entender que o povoamento no estado de Tocantins é heterogêneo. É heterogêneo. Essa aqui é a área central do estado, que pega Palmas, Porto Nacional e Gurupi. Essa aqui é a área de Araguaína. E essa aqui é a área lá perto do Bico do Papagaio, que pega o lado de cá de Tocantins, só que no outro lado é Maranhão, é Imperatriz. Se eu não me engano, aqui é a região de Axixá de Tocantins. Acho que é esse o nome, certo? Então, essas 3 áreas são as áreas de maior adensamento populacional. São as áreas de maior densidade. Você está percebendo que as outras áreas são vazias. Então, o estado de Tocantins, ele é pouco populoso, ele é fracamente povoado e o povoamento é heterogêneo. Você tem 3 áreas de maior adensamento populacional e as outras são vazias, são mais vazias. Certo? Beleza? Aqui você tem os municípios mais populosos pela estimativa de 2014 do IBGE. Cara, e aí é complicado, né? Desculpa falar dessa maneira. Não é que, gente, pelo amor de Deus, nada de desmerecer. Mas olha só, o 15º município mais populoso de Tocantins, 11 mil habitantes. 11 mil. Moçada, é o 15º. Tocantins tem 139 municípios. Imagina o 139º, quantos habitantes que não deve ter? 2 mil, 1.000. Igual um que tem aqui em Mato Grosso, Araguainha. É o 3º menor município do Brasil, 1.000 habitantes. Entendeu? Beleza? Então, os municípios, em sua maioria, são pequenos. Certo? É aí que você gera, muitas vezes, problemas de ordem político-administrativa, né? Principalmente quanto à arrecadação
Né? Imagina como que deve ser a arrecadação de IPTU, de ISS, certo? Como que o município sobrevive. Você entendeu? O território é muito fragmentado. Mas aqui você tem as maiores cidades do estado, certo? Os municípios mais populosos do estado. Beleza? E aqui a divisão. Pessoal, essa aqui é a mesorregião ocidental do Tocantins. O Tocantins é dividido em duas mesorregiões, a ocidental e a oriental. A mesorregião ocidental, ela é formada por 93 municípios. Isso significa que aproximadamente 2/3 de todos os municípios de Tocantins estão do lado de cá, do lado ocidental, certo? E dentro dessa mesorregião, você tem 5 micro-regiões. Araguaína, Bico do Papagaio, Gurupi, Miracema do Tocantins e Rio Formoso, certo? Então, vamos lá. Essa aqui é a micro-região de Araguaína. Ela possui uma área de 26 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, e são 17 municípios aqui dentro. São esses 17. O maior deles, obviamente, é Araguaína. Tá certo? Beleza? Muito bem. Essa aqui é a micro-região do Bico do Papagaio. Pessoal, eu vou repetir isso depois em hidrografia, mas não fica bravo comigo. Você sabe que o nome é esse? Porque aqui é o rio Araguaia. Aqui é o rio Tocantins. Os dois se encontram bem aqui. Eu acho que a cidade lá é Esperantina. Eu acho que esse é o nome, certo? Se eu estudei direito. Então, como você está vendo, parece que forma aqui um bico de um papagaio. Então, quando a turma fala região do Bico do Papagaio, certo? É essa região onde há a confluência do rio Araguaia com o rio Tocantins, certo? Essa micro-região tem 27 municípios. Olha o tamanho dela, moçada. Ela tem 15 mil quilômetros quadrados. 15.800. E tem 27 municípios aí dentro. Significa que cada município tem menos de 1.000 quilômetros quadrados. Certo? Beleza? E aqui estão os 27. Certo? São esses 27 aqui. Tá? Que estão nessa região. Tá joia? Beleza? Essa aqui é a micro-região do Gurupi, tá? Ela tem 14 municípios e uma área de mais ou menos 27.500 quilômetros quadrados, formada por 14 municípios. O mais importante é Gurupi, certo? Beleza? Essa aqui é a micro-região de Miracema do Tocantins. São 35 mil, quase 34.700 quilômetros quadrados e 24 municípios ali dentro, certo? São esses 24 aqui, tá? Aqui eu botei separado porque tem o Tocantins aqui, não ia para lá, então eu resolvi dar um espaço, beleza? Vocês estão vendo que eu não vou falar o nome dos 24, gente. Se você acessar o material, tem aqui. Aí você vai saber quem que está em cada micro-região, certo? E você tem a micro-região do Rio Formoso, que é uma região maior, uma micro-região maior, 51 mil quilômetros quadrados, 51.500, e 13 municípios. Quer dizer, ela é maior e tem menos municípios, certo? Beleza? Então, essa aqui é a última das micro-regiões que formam a mesorregião ocidental do Tocantins, certo? Agora, essa aqui é a mesorregião oriental do Tocantins. Ah, Marcelo, pelo que eu estou vendo, oriental e leste é a mesma coisa, né? Isso, é sinônimo. Muito cuidado com isso, tá? Não se esqueça que o cara vai te testar. Então, por que ele vai botar as coisas tudo mastigadinho? Então, presta bem atenção. Se o cara falar assim, ó, norte, setentrional e boreal, 6 e meia dúzia. É a mesma coisa. Certo? Norte, setentrional e boreal. Agora você já sabe onde que é a aurora boreal, né? Que polo que é? Norte. É sinônimo. Se o cara falar sul, meridional e austral, é a mesma coisa. Agora você entendeu o nome do país, né? Austrália. Está no hemisfério sul. Ao sul da Alemanha. Áustria, você entendeu? Então, sul,
Meridional e austral é a mesma coisa. Leste e oriental é a mesma coisa. Oeste e ocidental é a mesma coisa. Então, essa é a mesorregião oriental do Tocantins. E ela está dividida em 3 micro-regiões. Quais são? Dianópolis, Jalapão e Porto Nacional. Certo? Ali dentro você tem 46 municípios. Numa você tem 93, na outra 46. Então é mais ou menos 2/3 a 1/3. 2/3 dos municípios do lado ocidental, 1/3 dos municípios do lado oriental. Certo? Muito bem. A microrregião de Dianópolis tem 20 municípios com aproximadamente 47 mil quilômetros quadrados. Está localizada aqui na fronteira da Bahia com Goiás. Certo? Beleza? Muito bem. A microrregião do Jalapão, que é muito famosa, aquele negócio das dunas, aquelas chapadas lá do Jalapão. Inclusive, a turma está até gravando novela lá agora. É muito bonito. Está aqui na fronteira com Maranhão, Piauí, Bahia. É uma área de 53.500 quilômetros quadrados e 15 municípios. Certo? Beleza? E, finalmente, a microrregião de Porto Nacional, que tem 21 mil quilômetros quadrados, 21.200, e 11 municípios. É nessa microrregião de Porto Nacional, apesar de ter o nome de microrregião de Porto Nacional, é nela que está localizada a capital do estado, Palmas. Então, Palmas está nesta microrregião, a de Porto Nacional, que pertence à mesorregião oriental do Tocantins. Então, assim é que o Estado está dividido para efeitos de planejamento de políticas públicas em 2 mesorregiões, 8 micro-regiões e 139 municípios. Certo? Beleza? Moçada, eu coloquei isso aqui como uma parte introdutória, são características gerais do Tocantins, para, eventualmente, quem não conhecia nada do Estado, certo? Para você ter alguma base e já ter alguma informação que te ajude a gabaritar a questão tranquilinho, sem nenhum tipo de dúvida, tá certo? Aí a gente vai pegar a parte agora relativa ao quadro natural, certo? Clima, ecossistemas, biomas, tá? Para complementar as informações, certo? E atender a demanda que foi passada, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá. Clique lá.